E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Livramento na Serra de Ubatuba. Me chamo fulano e vou contar um relato para vocês. Vou trocar os nomes para facilitar para você. Muito obrigada. Me chamo Teodora, tenho 22 anos e moro em Porangaba, interior de São Paulo, numa cidade pequena, a 175 quilômetros de São Paulo, capital. Sou casada com o Miguel e há aproximadamente um ano. Em agosto desse ano, fomos para Ubatuba, São Paulo, que fica no litoral norte de São Paulo, a 445 quilômetros indo por Campinas. Tivemos que ir por Campinas por conta do rodízio de carros em São Paulo. Indo por Campinas de Porangaba. Uns dias antes, estávamos muito ansiosos, contando os dias para a viagem, que seria a nossa primeira viagem depois de casados, e não conhecíamos a tão bela Ubatuba. Mas um dia antes me bateu uma angústia tão forte, uma insegurança, como se não fôssemos ter uma boa viagem. Mas como sou muito nervosa, achei que não era nada demais, somente ansiedade mesmo. A noite passou rápido e saímos às 6 horas da manhã de casa. Antes disso, algo forte me fez rezar um Pai Nosso antes de nossa saída, coisa que não costumo fazer corriqueiramente. Rezamos, pedimos proteção e saímos. Tudo estava perfeito, estávamos animados, pois íamos para nossa lua de mel. Estava tudo bem até o momento que notamos que o GPS estava nos levando sentido Caraguatatuba. Acredito que justamente porque a serra era mais suave. Só que como o Miguel adora cactos e existe uma loja somente de cactos na estrada sentido Taubaté, demos meia volta e voltamos para o nosso percurso. Antes tivesse ficado no outro caminho. Encontramos a estrada correta e seguimos viagem. Paramos na Cactolândia e fomos sentido Taubaté. Passamos por Taubaté e entramos na Serra Taubaté-Ubatuba. Aparentemente, a estrada era boa, somente com muita neblina. Nessa estrada existem placas falando para andar somente na 1 e 2, na primeira e segunda marcha. Mas como sempre existe essa placa, meu marido não andou respeitando muito. Fomos indo devagar, mas não tão devagar que nem dizer as placas. Segue as fotos da serra. Então, aí ela mandou aqui foto de como que é. É uma curvinha bonita aqui, que se você acelerar um pouco, você vai reto ali na árvore. Curva acentuada, bem acentuada, assim. Você desce aqui e faz isso. Praticamente você volta o seu caminho, assim, ó. E é descida ainda, ó. Bom, com neblina não conseguíamos enxergar nada. Foi quando Miguel, viciado em plantas como viu na beira da estrada uma bromélia e resolveu parar. Assim, do nada, em uma baia de segurança que existe na serra. Nossa salvação. Pois assim que desceu do carro, sentiu um forte cheiro de queimado e fumaça muito forte dos pneus. Por pouco não perdemos os freios. Deixamos os freios esfriarem um pouco e conseguimos chegar ao nosso destino. Levamos em um mecânico que disse que estava tudo em ordem e curtimos 3 maravilhosos dias lá. Com a neblina e tendo que frear bruscamente por causa das curvas, se não fosse o estalo que deu nele de parar e ver a bromélia, provavelmente nem chegaríamos ao nosso destino. Tem gente que não acredita em livramento, mas sem dúvida Deus esteve conosco nessa viagem. Algumas semanas após, vimos em um noticiário que um carro tinha perdido freio por lá, com vítimas fatais. Triste. Espero que gostem do meu relato, já enviei vários, mas infelizmente você ainda não gravou nenhum deles. Um beijo a todos, sou grande fã do canal, muito obrigada. Então, eles falam, mas nada aconteceu, ainda bem, né? Aí a gente vai saber. Poderia muito bem ter acontecido se não fosse essas coisinhas que acontecem, né? Às vezes a gente muda um caminho e atrasa um pouco aqui, adianta um pouco lá e nessas a gente é livrado de umas coisas, viu? Muito legal, muito obrigada pelo relato.
Ah lá, falando em São Longuinho, tem mais um de São Longuinho, que é o que eu comecei ontem, tá? E não terminei. Então, vamos lá. Vamos ler de novo. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, tenho 18 anos e moro em Ponta Grossa, no Paraná. Bom, meu relato é o seguinte. Dia 21 de novembro, uma quarta-feira agora, eu resolvi que ia enfeitar o pinheirinho de Natal. A árvore e os enfeites estavam guardados na parte mais alta do guarda-roupas dos meus pais. Subi numa escada, peguei a árvore e os enfeites e fui montar o pinheirinho quando me dei conta que estava faltando um pezinho da árvore para que ela pudesse ficar em pé. Então eu peguei a sacola de enfeites, despejei tudo em cima da cama dos meus pais e nada do pezinho estar lá. Meu irmão menor até pegou os enfeites para brincar na cama e não tinha pezinho nenhum. Tirei tudo que tinha no guarda-roupas e nada de achar, até que resolvi pedir ajuda para São Longuinho. Aquela velha frase, São Longuinho, me ajuda a achar o pezinho da árvore de Natal e eu dou 10 pulinhos, olha lá. E assim fiz. Continuei procurando no guarda-roupas, mas nada de encontrar. Até que resolvi levar a árvore e a sacola de enfeites na sala para minha mãe ver Quando despejei os enfeites da sacola em cima do sofá, lá estava o pezinho que faltava. Eu fiquei de boca aberta com o acontecido, porque eu revirei literalmente o guarda-roupas e a sacola, e o pezinho não estava lá. Minha mãe disse que talvez algum espírito ruim não queria deixar que eu montasse a árvore, já que a árvore é símbolo de alegria para o Natal. Gostaria muito que você contasse o meu relato. Beijos no canal. Um beijo para você. Tá aqui contato. Então, não sei. Mas voltou de novo. São Longuinho. Deu os 10 pulinhos, tem que dar, né? Prometido é prometido. Cadê aqui? Railane Silva. Oi, Aninha, sua linda. Amo seu canal. Manda beijo, Railane. Beijo para você. Muito obrigada. Refine Gamer. Aninha, sumiram 2 pacotes de sabão aqui em casa sem explicação. Acho que 7 Além vai ficar mais limpo com 9 quilos de sabão. Beijo, minha linda. Putz, sabão em pó? Estão querendo dar uma limpada lá, organizada em 7 Além. Mas como assim sumiu? 2 coisas, ninguém roubou? Não foi guardado em outro lugar? Pede para São Longuinho. Refine, depois você conta o relato, se achou o sabão depois de pedir para São Longuinho. Beijo, Refine Gamer. Aqui, ó. Vamos lá. A Maledite que roubou minhas roupas para fazer feitiço. Tá. É a mesma coisa de 2 maneiras diferentes. A Maledite roubou minha roupa para fazer magia negra, roubou minha roupa para fazer feitiço. Ok. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas aqui sei que sou uma fulana. Sim. Estou escrevendo e já consigo ouvir a sua voz lendo meu relato. Todos os nomes estão trocados. Tá. Exceto da entidade que será citada, pois ela mesma autorizou. Ai, que medo. Ok. Eu moro em Manaus. Tá. Eu moro em Manaus. Pode falar o nome da cidade, pois a história não ocorreu nela. Ok. Eu moro em Manaus, mas a minha família inteira é do interior de outro estado. Para contexto e para melhor compreensão do relato, preciso contar que todos os anos, em janeiro, eu e minha família viajávamos para esse interior, para reencontrar o restante da família e passar certas festividades de São Sebastião. Em 2018, não foi diferente. A única ressalva é que os meus pais estavam passando um tempo lá. Então eu e minha filha fomos e aproveitamos aquele período. Eu tinha acabado de sair de um emprego e tinha comprado vestidos novos para ir à igreja e às festas na praça da pequena cidade. Guarde esse fato. Passadas as festividades,
Existem 3 casas em locais diferentes nesse mesmo interior, e elas pertencem aos meus avós maternos, e estávamos alojados na casa do vilarejo. A casa de madeira é em formato de retângulo, com assoalho de madeira e coberta de palha. Sempre me senti bem e em paz naquele lugar. Meus pais, que já residiam lá, por bondade, cederam metade da casa para um primo meu, por parte de pai, e sua pequena família. Meu primo chamarei aqui de Samuel, e sua esposa, a Maledite. Eles aceitaram se mudar para lá. Afinal, a Maledite já tinha implicado com a família toda. Não tinha mais para onde ir. Ela não era a melhor pessoa, mas a minha mãe achou que se tivessem um cantinho só para eles, essas brigas cessariam. Lê do engano. Aqui, então, começa a história. Ergueram uma parede de madeira no meio do retângulo, onde metade da casa ficaria para eles e metade para nós. Estávamos quase todos os dias na casa da fazenda depois das festividades do dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Mas no dia 24 do mesmo mês é o meu aniversário, no qual pedi a uma tia minha que me fizesse um bolo para comemorarmos esse dia. Quando já estava tudo preparado, eu fui me arrumar para receber o carinho de todos. E qual não foi a minha surpresa quando eu não encontrei nenhum dos meus vestidos novos? Ah, não era possível. Nosso lado da casa estava trancado em todo momento. O nosso lado da casa estava trancado em todos os momentos em que não estávamos na casa. E a casa tinha... a casa. Eu mesma tinha lavado os vestidos e guardado, afinal eram vestidos novos. Eu revirei tudo e não encontrei. Fui com um vestido mais simples mesmo. Logo minha mãe estaria ali e eu perguntaria a ela se ela havia visto. Batemos os parabéns, comemos e quando fomos para casa, eu a questionei. Mamãe, também surpresa, me ajudou a procurar novamente. Não encontramos nada. Mamãe, com seu sexto sentido de mãe, aguçado, começou a dizer que sentia que a Maledite tinha roubado esses vestidos. Ela não estava em casa e não tínhamos visto ela durante uns dias já. Fazia uns dias que a gente não via a Maledite. Mas aquele achismo começou a dar lugar a uma certeza. Foi então que falei com as minhas tias. Falei com as minhas tias e com a minha avó sobre o que havia ocorrido e lhes pedi que ficassem de olho, pois boa peça já sabíamos que aquela garota não era. Minha avó contou que a Maledite já havia se envolvido com um macumbeiro, nas palavras dela, e que tinha um livro de São Cipriano. Naquele momento, um pisca-alerta acendeu em mim. Poucos dias depois, tive que retornar a Manaus sem os meus vestidos e sem ao menos saber o que havia ocorrido com eles. Quando cheguei, fui logo a um amigo pai de santo, que vou chamar aqui de Rick. Ele jogou cartas para mim, nas quais toda vez que baixava um jogo no qual toda vez que baixava uma carta na mesa, ele se arrepiava inteiro e dizia que aquilo era muito ruim e pesado para uma pessoa tão jovem. Nesse mesmo dia, conheci a sua entidade, pois ele disse que eu deveria falar com a pombagira dele, Dona Dama da Noite, como é conhecida. Ela me recebeu e conversamos. Ela me disse que a Maledite havia pego os meus vestidos não para si, mas para fazer magia negra, os enterrando. A magia era para fechar todos os meus caminhos, para nada mais dar certo na minha vida, nem no amor, nem no trabalho, e até para que eu brigasse com a minha família, com a qual eu era e sou muito bem unida. Ela também me ensinou o que deveria ser feito para que eu me livrasse daquilo. Eu estava com ódio, um sentimento de vingança me invadia. Porém, a entidade me disse que eu não deveria me preocupar em mandar nada de volta, pois ela, por suas maldades, viveria sempre na miséria que trazia para si mesma. Ah lá, tá vendo? Mais uma vez. Eu então me conformei. Fiz tudo o que foi mandado e por meses me sentia vigiada.
Voltei a Manaus para fazer faculdade, deixando os meus pais e a minha família lá no interior, perto daquele ser nojento. Morando sozinha na casa dos meus pais, por vezes ouvia à noite batidas na porta do meu quarto e eu sabia que não era ninguém, pois a casa estava trancada. Bastava uma olhada rápida para me certificar que aquelas batidas não eram de algo humano. Um dia minha mãe disse que o marido da Maledite, o Samuel, disse a ela que se ela tivesse roubado os meus vestidos... Gente, um dia minha mãe disse que o marido da Maledite disse a ela que se ela tivesse roubado os meus vestidos, daria um câncer nas mãos dela. Aí ela ia ter um câncer nas mãos. Então, com medo, ela disse onde estavam enterrados. Ah, ele jogou tipo a maldição nela e ela ficou com medo de pegar a maldição e contou, revelou, confessou. Contou onde estavam enterrados. Samuel os devolveu. E antes de fazer qualquer coisa, perguntei ao Rick o que eu deveria fazer, se eu ainda poderia usar esses vestidos. Ai, eu não ia querer usar mais não. Ele me passou uma mandinga lá e eu fiz. A vida foi voltando ao normal até que no final de 2020, dando uma olhada nas cartas, pois eu estava tendo sonhos macabros, descubro que a Maledite andava fazendo magia para mim de novo. Dessa vez tivemos que fazer outro tipo de trabalho, um mais pesado, para afastar tudo aquilo que ela mandou. Eu não vou relatar o trabalho, pois eu sei que você não vai ler. Isso daí. Conversando com a dona Dama, eu perguntei se viveria sempre assim, à mercê de um feitiço. E ela me disse que agora, depois do que foi feito, ela não encontraria mais caminho para me fazer mal. E que ela chegou e está na nossa família como uma praga, gente, tentando acabar com todos. Mas, gente, o que as pessoas têm na cabeça? Eu não consigo compreender. Bom, Ana, esse é o meu relato. Vou enviar também toda a maldade que ela fez à própria sogra. Vou enviar um relato contando, né, toda a maldade que ela fez à própria sogra em um outro relato, né? Senão esse daqui vai ficar maior do que já está. Obrigada por ler, desculpe se ficou longo e os erros se tiver. Meu marido leu para ajudar a corrigir. Muito obrigada. Beijos, Deus abençoe sua família linda e esse canal maravilhoso no qual viciei minha mãe e meu marido. Um beijo para vocês, muito obrigada. Gente, o que que faz uma pessoa começar a fazer magia para os outros se dar mal? Olha, tudo volta, queridas. Quem vai se dar mal no fim, no fundo, é só você que tá desejando mal para os outros e fazendo isso daí. Vai. É uma carga, não só... Eu acredito, não sei, mas eu acho que é uma carga não só para essa vida. Se você faz uma coisa dessas assim, é uma coisinha difícil de lidar. É um pezinho que você vai carregar nas costas aí. Legal. Mas, né? Pra quê? Pra quê? Me fala. Porque tem gente que só consegue se sentir em cima quando derruba os outros. Deve ser, é uma coisa que muita... Não sei. Fique quieta, Ana. Bom, pessoal... A mãozinha na parede e na TV. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem? Envio meu primeiro relato e espero ouvi-lo na sua linda voz, Ana. O relato não haverá nomes no relato e ele será um pouco longo. Imagina, é médiozinho. Espero que gostem. Eu me chamo Fulana e moro no Paraná. Esse relato começou na casa da minha mãe, onde sempre acontecem coisas sobrenaturais comigo. Numa certa noite, eu fui tomar um banho e quando cheguei no quarto e me dei conta que tinha esquecido de depilar as minhas pernas, aí eu me troquei com preguiça de voltar ao banho, peguei um potinho com água, um sabonete e a gilete. Ali comecei a molhar as mãos, passar nas pernas e enfim.
quando sem querer me apoiei na parede com os dedos e vi que eu sujei a parede com o resto do sabonete nos meus dedos. E ali ficou as marcas dos meus dedos. E Ana do céu, quando eu fui subindo o olhar na parede, bem perto do teto, ali tinha marcas molhadas iguaizinhas às minhas, de dedos de uma mãozinha. A marca estava onde eu não poderia alcançar. E tinha os dedos tão pequenos e magros, como se fosse de uma criança mesmo. Eu saí correndo até a sala onde a minha mãe estava e com muito medo chamei ela para ver. Foi então que ela me disse que alguns dias atrás ela estava na cozinha mexendo no armário e de canto de olho ela viu uma criança pequena parada no corredor de frente à porta do meu quarto. E quando ela virou a cabeça totalmente para ver quem era, como se fosse um risco muito rápido, aquela criança entrou no meu quarto. Ela foi correndo lá ver, mas nem sinal de alguém ali. Eu nem preciso dizer que depois eu só dormia com a luz do abajur acesa, né? Passado alguns dias, eu fui para a casa do meu namorado e, como todas as noites, ele saiu para trabalhar e eu ficava com o meu cunhado. Ele na casa maior e eu na outra casa, mas no mesmo quintal. Era uma sexta-noite e meu cunhado saiu para alguma baladinha. Foi então que por volta das 11h30 da noite eu ouvi a porta da casa maior se abrir. Ao abri-la ou fechá-la, ela sempre fazia aquele barulho de porta sem óleo, sabe? Fez o barulho uma vez só, como se foi como se tivessem deixado ela aberta mesmo. Foi então que eu me assustei, porque eu não ouvi o portão barulhento também abrir, caso fosse o meu cunhado. Então, rapidamente, mandei uma mensagem para o meu namorado perguntando se foi algum dos dois. E eles negaram. Meu cunhado mandou mensagem negando ser ele, que ele ainda estava lá na baladinha. E aí eu fiquei esperta, me tranquei, fiquei olhando pela janela se ninguém passaria com as coisas da casa, né, caso fosse um ladrão, mas ninguém passou. Fiquei por horas olhando e nada. Até que deu 3 da manhã e o meu namorado chegou, Aí o meu namorado chegou e meu cunhado nada ainda. Então nós dois fomos bem devagar até a casa que se encontrava com a porta fechada, só encostada mesmo, como sempre ficava, por conta de estar estragada. E nada, Ana. Os móveis todos lá, tudo do jeitinho que estava. Mas me deu uma vontade de olhar na TV, sabe? E fiquei apavorada quando vi as marcas de mãos de criança, Ana. Sim, mãos pequenas e magras, manchando a TV. Idênticas àquelas que eu vi no meu quarto. Como se tivesse encostado várias vezes, sabe? E não tinha criança na casa. Eles moravam sozinhos. E a TV estava no alto. Agora como? Até hoje eu não sei explicar o porquê dessa mãozinha aparecer para mim. Era a criança abrindo a porta ali também? Não sei. Não sei se essa criança me acompanhava, me acompanha ainda, se queria minha ajuda e me procurou por eu ser tão sensitiva. Eu sei que não vi mais nada parecido até agora, mas espero que tenha encontrado a luz caso estivesse precisando de ajuda. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Desculpa os erros e espero que tenham gostado. Tenho outros também e posso mandar aqui. Um beijão em vocês. Beijo, muito obrigada. Outra coisa intrigante é por que essas marcas aparecem sempre em cima. O primeiro foi quase no teto, a TV fica no alto e essas marcas estão no alto. Hein? Ai, gente. Que medo. Vamos então para mais um relato curto. A moeda do além. Qual será a moeda do além? Se usa moeda no além? Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem com você? Este relato é curto, mas é intrigante. Pode ler tranquila que os nomes estão trocados. A minha mãe, Zezé, fez uma cirurgia e ficou hospedada na casa da minha irmã, que também é minha vizinha. Sim, nós moramos lado a lado. Então, fui ajudar fazendo uma faxina na casa dela para garantir o conforto da mãe.
Lavei a casa toda, Ana, de cima a baixo, pois a cirurgia da minha mãe foi no pulmão. Então, limpeza era item essencial e obrigatório. A casa ficou um brinco. Na manhã seguinte, fui visitar minha mãe para saber como ela estava e se estava precisando de alguma coisa. Cheguei e minha mãe estava no quarto dormindo, então fui até a cozinha onde minha irmã estava lavando a louça. Ana, a pia fica em frente a uma janela que dá para o quintal. A mesa da cozinha fica a 2 passos largos da pia. Se a minha irmã está lavando louça, ela não vê a mesa porque fica atrás dela. Pois bem, parei ao lado dela, encostei na pia de frente para a mesa para poder olhar para ela enquanto falávamos baixinho para não acordar a mãe. A casa estava silenciosa, já estávamos conversando, já fazia uns 10 minutos mais ou menos, quando de repente comecei a ouvir um ruído estranho, mas era baixinho. Tanto que minha irmã não percebeu, pois estava distraída com a louça. Olhei em volta, procurando o que era a causa, desse barulho, e qual foi a minha surpresa quando vi sair debaixo da mesa, girando, uma moeda. Ana, parecia cena de filme de terror, eu juro. A moeda veio girando, girando e fez uns círculos até que perdeu a força e caiu deitada. Eu fiquei sem ação e eu falei, mana, que moeda maluca é essa daí? E ela respondeu, que moeda? E eu disse, essa que saiu debaixo da mesa agora? E aí eu relatei o que eu vi. Ana, fomos as duas para baixo da mesa, olhamos tudo e não havia absolutamente nada lá. Não havia toalha na mesa, não havia nada, não havia nem toalha na mesa. Então a moeda não estava mal colocada em cima da mesa, digamos assim, sei lá. Eu lavei a cozinha toda no dia anterior, não tinha nada no chão. Nós tentamos reproduzir aquela cena e fazer a moeda rodar, e só foi possível com uma ação humana mesmo. Colocar a moeda em pé não fazia ela girar, pois não tem desnível no chão. Então fica a pergunta, de onde saiu essa moeda? E como ela saiu da mesa, debaixo da mesa, girando? Ela rodou 1,5 passos até chegar a nós e depois rodopiar até perder a força e cair no chão. Foi uma distância relativamente longa para uma moeda. Até hoje, isso é uma incógnita. E realmente... e antes que suspeitem de animais, já falo que não tinha nada além de nós duas na cozinha. Até hoje isso é uma incógnita e realmente fiquei com a cena de filme de terror na cabeça por não encontrar justificativa. O que você acha, Ana? Muito obrigada por ler o meu relato e se alguém tem alguma teoria, gostaria de ouvir, porque eu realmente não consegui replicar ou entender isso. Beijo, Ana, e beijos na família. Fica com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Então, não sei, só... Ela precisa ter alguma coisa ter feito ela se movimentar. Sozinha ela não ia fazer isso. Ela poderia ter caído do bolso de alguém, ela poderia ter caído da mesa, caído de algum lugar, gato se tivesse, mas ela tá falando, não tem bicho, só tava as duas. Como que alguma coisa deu início a essa movimentação da moeda? Não foi só uma moeda que surgiu, ela estava em movimento, vindo. Então, alguém tem que ter jogado, tem que ter dado início a esse movimento. Se ela não caiu da mesa, se ela veio da onde? Veio de outra dimensão? Foi um espírito que... E era uma moeda de quantos centavos? Aquela curiosa. Era uma moeda de quantos centavos? De R$1? Do que é? E o que vocês estavam conversando no momento? Será que foi algum sinal que alguém do lado de lá quis dar sobre algo que vocês estavam falando, pensando? Não sei. Já aconteceu isso com alguém aí?
O Homem de Chapéu e o Portal para Outra Dimensão. Olá, Ana. Tudo bem? E a família linda e os assombradinhos pets, estão todos bem? Sou eu novamente, fulana. Os nomes são todos fictícios, pode ler tranquila. Não me expulse, por favor, pois me tornei sua fã e de seus vídeos que tornaram-se um oásis nas nossas noites. O seu estilo e meiguice ao narrar os relatos sempre com respeito e sem julgamentos nos prende cada vez mais. Obrigada. Fui eu que te enviei o relato Gratidão à Guardiã de Sonhos. Você, que tem a missão de ouvir e repassar nossas experiências a mais pessoas, preservando assim uma tradição tão bonita das histórias orais, uma tradição já esquecida. O que vou te contar aconteceu antes do relato que você leu. E conversando esses dias com a minha mãe, lembrei de tudo. Parecia que as lembranças estavam guardadas numa caixinha dentro da minha cabeça e bastou a simples menção a um lugar que ela se abriu. Essa caixinha. Comecemos então. O ano era 2007 e eu precisei fazer uma cirurgia grande e muito delicada. Somos eu e meu marido, não temos filhos. Corrigindo essa informação, temos sim, um de 4 patas. Então combinamos que nos primeiros dias eu ficaria na casa dos meus pais e assim foi. Tudo correu bem durante o procedimento e o pós-operatório estava sendo muito tranquilo. Nas terças-feiras, meus pais sempre iam a um círculo de orações da igreja e como eu já estava devidamente cuidada, não achei nada demais eles irem. Meu irmão já estava para chegar do trabalho e se eu precisasse, ele me ajudaria. Assim que eles saíram, eu desliguei a TV, fechei os olhos e ao abrir, eu fiquei surpresa. Eu não estava mais no quarto. Eu me encontrava agora em uma rua. A noite estava fria e garoava forte, quase uma chuva fina. Eu andava rápido e os saltos do sapato faziam barulho nos paralelepípedos. Vez ou outra eu olhava para trás, não gostava de sair aquela hora, sabe? Tudo ficava muito deserto. Eu sentia medo e tristeza por precisarmos ir morar naquele lugar. Por sorte, eu sabia bordar e era justamente as toalhas finas que garantiam a comida no fim do mês. Você sabia de tudo isso automaticamente ao se ver nessa situação, é isso? Ao chegar na rua em que eu morava, parei de repente, quase pisando na barra da saia. Olhando para baixo, notei que ela chegava quase a arrastar no chão a saia. Teria que diminuí-la, e as outras também não foram feitas para andar em lugares tão precários. Ao levantar a vista, congelei no lugar. O frio parecia ter me gelado por dentro. Aquele homem estava parado novamente em frente à minha casa. Fixei o olhar para ver se era ele mesmo e confirmei que sim. Alto, bem vestido, o casaco comprido na altura dos joelhos e o chapéu. O inconfundível chapéu que não deixava ver o rosto direito. Ele estava ali espreitando se via a minha sobrinha, que tinha idade para ser sua filha. Senti muita raiva na hora. Será que ele não ia desistir? Já havíamos mudado várias vezes de endereço. Como ele descobriu onde estávamos morando? Caminhei a passos rápidos e ao ouvir o barulho dos meus sapatos, ele virou e me encarou. Perguntei o que ele queria e ele me respondeu que eu já sabia. E se não fosse naquele mês, ano ou década, poderia passar o tempo que fosse, ele não ia desistir e teria o que tanto desejava. Respondi que poderia passar o tempo que fosse e ele ia continuar esperando em vão. Em todas as existências que houvesse, eu estaria presente para protegê-la. Ele fizesse a gentileza de ir embora. Ele me cumprimenta com o chapéu, então ele me cumprimentou com o chapéu e saiu caminhando tranquilamente. Me pergunto como ele chegou até ali. Eu não vi nenhuma montaria ou outro meio de transporte. Teríamos que mudar novamente o mais rápido possível. Não poderia deixar mais sozinhas a minha mãe e Arlete, minha sobrinha. É ela quem abre a porta.
Uma menina ainda de 16 anos, loira, olhos azuis, cabelos claros, né? Como aquele homem E como aquele homem poderia pensar que eu não lutaria para protegê-la? Pensava nisso quando escutei alguém me chamando. O som era distante e aos poucos me situei e vi que estava de volta ao quarto e meu irmão me chamava avisando que chegou. Fiquei com esse sonho na cabeça por dias. Eu não contei a ninguém. Eu fiquei pensando como tudo era tão real. Eu sentia o frio, a garoa e o medo daquela pessoa. Meses depois, fomos almoçar na casa da minha irmã e ao olhar para minha sobrinha, uma garotinha de 5 anos, tão linda, lembrei do sonho e da moça que eu era. Minha sobrinha... lembrei do sonho e da moça que era minha sobrinha naquele sonho. As duas eram muito parecidas. Depois do almoço, fomos para o quintal onde fica a casa que a minha irmã e o meu cunhado moravam. Antes da minha sobrinha... Depois do almoço, fomos para o quintal onde fica a casa que minha irmã e meu cunhado moravam antes da minha sobrinha nascer. E eles, antes dela nascer, e eles construírem uma casa maior. Fizeram uma área para plantas em cima, e como ainda não podia subir as escadas por conta da cirurgia, fiquei esperando perto de um pé de magnólia, que estava todo florido. Comecei a olhar com mais atenção a parede onde antes ficava a lavanderia. Alguma coisa prendia a minha visão ali. Eu não conseguia parar de olhar. Ao mudar a vista por um segundo, me espantei ao voltar a fitar aquele local. Não tinha mais parede ali. Era como se eu estivesse vendo através de uma porta. Havia um campo do outro lado, muito verde, enorme. Alguém vinha caminhando em minha direção. Eu não conseguia ver a pessoa. Aos poucos ela se aproximava e quando chegou mais próximo eu me assustei. Era ele, o homem do meu sonho, o do chapéu. E na minha cabeça eu ouvi alguém dizer que ali era um portal e ele vinha sempre ver a minha sobrinha por ali, acredito. Eu fiquei com muito medo na hora. Foi quando ouvi a minha mãe me chamar. Ela ria dizendo que eu agora cochilava sentada. Mas eu não tinha dormido. Eu estava olhando o portal. No entanto, ele não se encontrava mais ali. Conversei apenas com a minha mãe a esse respeito e depois esses sonhos ficaram esquecidos até eu te contar sobre os terrores noturnos da minha sobrinha, que acabaram depois do sonho quando atirei daquele lugar assustador. Depois do sonho, quando eu atirei daquele lugar assustador e me veio à memória a porta que o ser queria que ela atravessasse. Será que tudo se interliga de alguma forma? Eu não sei, Ana, eu me sinto feliz por ela estar bem hoje em dia e rezo sempre para aquele homem ficar onde quer que ele esteja. Grata mais uma vez pela sua atenção, muita luz para você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Bom, eu recomendo então que assistam ao relato Gratidão à Guardiã de Sonhos, porque acho que é nesse relato onde ela fala mais a respeito desse homem de chapéu e tudo mais, que envolve a sobrinha dela, porque senão a pessoa pode até ficar um pouco perdida com esse relato aqui, né? Então, nesse outro relato, no Gratidão à Guardiã de Sonhos, ela tá explicando mais a respeito disso, né? Então, será que esse homem vem de outras vidas atrás, né? Ele tá sempre por lá, sempre aparecendo, e ela tá tendo essas visões que parecem do passado, né? Não sei bem se é outra dimensão ou visão do... Não, mas... Ai, gente, é confuso. Olha, eu sei que vem um relato aí, acho que no domingo, que eu já gravei, que vocês vão ficar... Eu falei, uai. Pode explicar isso daí, não sei. Bom,
Deixa eu dar mais beijinhos aqui pra vocês. Então, beleza. Então, vamos ler mais relatos, depois a gente volta. Aqui, ó. Deixa eu ver se não tem nenhum que eu já li, né? Ó, Minha Saga com a Minha Sogra Edith. Eu não li esse, né? Deixa eu só ver aqui, né? Acho que não. Olá, Ana e Matheus e assombrados. Boa noite, me chamo Fulana, tenho 20 anos, moro no Paraná, sou casada há 1 ano e meio, mais precisamente casei quando engravidei. Porém, meu namoro já estava com 3 anos e a minha sogra, Edith, até então era um amor de pessoa comigo. Porém, nunca foi uma pessoa amável, sempre maltratava os filhos e xingava, só que como eu ainda não era da família, eu só observava. Ana, com 1 ano de namoro, a minha mãe já me permitia dormir na casa do meu até então namorado. Festas de aniversário e até Dia das Mães eu passava lá, pois o meu marido trabalha com usina e a folga dele é em dias diferentes, então tinha que aproveitar as folgas. Ela sempre me tratou super bem, só que um dia, na festa de aniversário do meu marido, ela saiu com as amigas dela para festar. E as crianças, na época, uma menina de 7 anos e um menino de 9 anos, meus cunhados, começaram a chorar porque queriam ir junto com ela. Ana, quando ela chegou da farra, no outro dia, às 4 da madrugada, ela acordou as crianças para bater neles de cinta. Ana, eu fiquei pasma. Bom, mas ainda vai vir a parte que me envolve. Então, no ano passado, em junho, no Dia dos Namorados, descobri que estava grávida. Ana, que alegria na hora. Que alegria. Na hora eu mandei mensagem para ela, pois ela era como uma amiga para mim, e falei que estava grávida. Meu marido ainda morava com ela, então eu também fui morar com ela. Ela disse que eu era bem-vinda na casa dela, que o bebê iria ser muito amado e todo o papo furado do inimigo que nos quer perto, sim. E eu estava brigada com a minha mãe na época e não queria ser um fardo para ela. No mesmo momento que descobri a gravidez, avisei meu marido e a minha mãe me levou na casa dele. Arrependimento, Ana. Se eu tivesse ficado na casa da minha mãe, esperando ele arrumar casa para a gente viver juntos e em paz, não teria sofrido tanto psicologicamente e fisicamente. Ana, você sabe que quando estamos grávidas, somos mais sensíveis e frágeis. E ela dizia que era drama para chamar a atenção do meu marido. Com 1 semana morando na casa dela, ela já dizia que eu tinha dado o golpe da barriga no meu marido. Dizia que era só abortar a criança, que não queria eu na casa dela. Ana, eu fui do céu ao inferno com ela. Os filhos dela me desrespeitavam. Ana, ela me agrediu quando eu fui reclamar do comportamento das crianças e chegou até a esconder comida de mim. Ana, não era bolo, doce ou refrigerante, era comida, tipo arroz, feijão, carne. Ela escondia tudo no quarto dela e trancava com a chave. E nesse meio tempo, quem me ajudava era minha mãe, que levava comida para mim ou me levava para casa dela para almoçar. Eu não podia voltar a morar com a minha mãe, mas pelo menos ela me ajudava no tempo das vacas magras. Por que não podia voltar a morar com a mãe? Ana, eu não fiquei bem 3 meses na casa dela. Graças a Deus, a gente conseguiu uma casa perto do serviço do meu marido e mudamos. Mas você pensa que acabou por aí? Ela queria o filho dela de volta para ela. De volta para ele pagar as contas dela. Fez trabalhos, amarrações, tudo para tentar nos separar. Mas graças a Deus, nós estamos até hoje unidos e firmes e fortes, para a honra e glória do Senhor.
Nenhum mal lançados a nós nos atingiu e hoje ela vive em depressão. Saiu fugida da cidade, ameaçada por todo mundo. As amigas dela estão todas brigadas com ela. E o meu filho, que hoje tem 8 meses, não gosta dela. Se ela tenta pegar ele no colo, ele não vai com ela. E chora na casa dela, enfim. Ana, o mal voltou pior para ela. Ela já tentou se matar cortando os próprios pulsos. E meu marido e o meu cunhado mais velho não falam com ela mais. Esse foi meu relato, Ana. Desde já agradeço por ler e fica um aviso para todas as Ediths. Tudo que vocês lançam de bom e ruim também volta pior para vocês. Acreditem, nada fica impune, seja aqui ou em outro plano, vocês pagam. E para quem sofre com alguma Edith, não pague mal com mal. Espere e confie em Deus, Ele não desampara os seus. Obrigada, beijos a todos os assombrados. Obrigada, beijos pra você. Ilaiau, povo ruim, meu Deus do céu. Ai. Deixa eu anotar aqui que eu contei esse aqui, senão eu vou começar a ficar perdidinha. Teletransporte? Oi, Ana, olá, assombrados, me chamo Fulana, mas terei o maior orgulho de ser chamada de Fulana aqui. É a primeira vez que mando um relato e por isso peço desculpas por talvez não saber detalhar muito, apesar de nunca ter acontecido nada sobrenatural comigo. De não saber detalhar muito. Apesar de nunca ter acontecido nada de sobrenatural comigo, neste final de semana aconteceu algo que posso considerar no mínimo inusitado. Não haverá nomes. O meu esposo resolveu convidar um casal de amigos para curtirmos o final de semana juntos e fazer um churrasco. Até aí tudo bem, nada fora do comum. Como estávamos comendo carne assada ali, eu decidi dar um petisco. Eu decidi dar de petisco uns pedacinhos para as minhas cachorras. Ana, eu tenho 2 cadelas lindas, uma Chow Chow de 2 anos e uma American Staffordshire. Que chique! Só que confesso que me deu preguiça de ir até onde elas estavam e dar uns pedacinhos para elas. Aí eu decidi, por preguiça, jogar um pedaço de carne. Como a gente estava no churrasco, elas estavam presas numa área de serviço que é composta por 2 grades. Ana, eu peguei um pedaço de carne e joguei na direção da grade, que é metade aberto e metade fechada. A parte de baixo é totalmente fechada, tipo aquela porta, sabe? Que da metade para baixo é toda fechada, não tem como passar nada. E a metade de cima é uma grade. Aí tô falando isso porque ela mandou uma foto lá pra eu entender melhor, sim. Deixa eu só rever aqui. É uma porta que de metade pra baixo é fechada, metade pra cima tem vidro e grade. Tá. Volta lá pra cima. Ana, eu peguei... a foto. Ana, confesso que já joguei pensando que a carne ia cair no chão do lado de fora da grade. Não joguei com força, eu sabia que isso aconteceria, pois foi muito baixo. Eu sabia que isso aconteceria. Mas foi muito baixo e a carne simplesmente atravessou a grade. Como assim? Eu fiquei pasma, em choque, porque a carne simplesmente atravessou a grade. E a cachorra tinha comido quando cheguei. Quando cheguei para ver se a carne tinha atravessado realmente, olhei em todos os lugares, mas eu já sabia que a cachorra tinha comido, porque eu vi ela terminando de comer, mas não havia como essa carne ter passado. Mas peraí, se é grade, ela pode passar, ou você jogou baixo e ela pegou na parte que não passa, entendeu? Em vez de ela passar pelas grades, você jogou e ela caiu na parte de baixo, porém mesmo assim a carne passou. A única justificativa plausível que eu achei, porque a carne se teletransportou de um lado para o outro da grade. Ela fala grade, mas eu acho que é a porta. Falei para o meu esposo que a carne tinha atravessado sem nenhuma explicação. E ele disse que eu não estava enxergando bem.
Ana, eu tenho miopia, sim, mas eu uso lente de contato e não tem nem uma semana que eu troquei as minhas lentes. Estou vendo perfeitamente. Simplesmente não acho uma resposta lógica para o que aconteceu. O pior de tudo foi a sensação que eu fiquei o resto do dia, me questionando se realmente vi o que vi. Será que houve um teletransporte da carne para as minhas cachorrinhas? Um grande beijo e saiba que eu sou uma fã do canal e você sempre é a minha companhia nas tarefas domésticas. E a sua voz é como uma canção de ninar para mim ao dormir todos os dias. Um beijo para você, Matheus, e os bebês rampiros e todos os pets. Muito obrigada, um beijo para você. Peraí, eu tô olhando aqui, tô tentando entender o que você escreveu. Aqui em cima. Fiquei com preguiça de ir até onde elas estavam, dar uns pedaços para ela. Eu decidi, por preguiça, jogar um pedaço de carne. Como a gente estava no churrasco, elas estavam presas numa área de serviço que é composta por 2 grades. Eu peguei um pedaço de carne e joguei em direção à grade, que é metade aberta e metade fechada. A parte de baixo é totalmente fechada, não tem como passar nada. Confesso que já joguei pensando que a carne ia cair no chão do lado de fora da grade. Só que não joguei com força, acho que é isso, não joguei com força. Sabia que isso aconteceria, pois foi muito baixo. E Ana, a carne simplesmente atravessou a grade. Ela fala grade, mas eu acho que não é a grade que ela tá querendo dizer, entendeu? Seria essa parte de baixo, como ela jogou baixo, teria que bater na porta e voltar. Só que bateu na porta e passou. Aí que ela não sabe explicar como, porque se fosse jogar pela grade, ela passa pela grade, né? Deve ser isso, então. Ela bateu na parte de baixo, como ela jogou baixo, bateu e foi. Lembra de um relato onde, eu não esqueço desse relato, o casal, muito legal esse relato, o casal tava discutindo, eles eram noivos, eu acho, ou casados, não sei, e eles discutindo, até que chegou uma hora que ela arrancou, ou ele, não sei, arrancou a aliança, acho que ela arrancou e jogou no chão, mas diz que no que ela jogou, os dois viram que a aliança passou no chão, ela entrou no chão, os dois ficaram assim, tipo, um olhou pra cara do outro, até acabou a briga, porque o normal seria ela quicar, blim, 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 não sei o que, ela fez isso, ó, e sumiu a aliança, ela entrou no chão. Aí eles nem tinham mais clima nem pra brigar mais, os dois. E aí acho que serviu até uma forma deles reconciliarem, sabe? Parar de brigar porque não sabem explicar o que aconteceu. A aliança desmaterializou, entrou no chão, sei lá, foi pra outra dimensão, alguma coisa. E aí esse negócio da carne também. Só que a hora que ela foi conferir a carne, aí já não dá, né? Os cachorros já tinham comido a carne que teletransportou. Será que a vontade das cachorrinhas era tanto que fizeram a carne passar? Sei lá, mas tem uns relatos aí de desmaterialização, materialização. Tem um outro também, só que eu não vou lembrar detalhes, que tinha um saquinho de pão que tava no sofá, ele sumiu de lá, de repente apareceu cá, sei lá, uma coisa assim, mas eu não lembro detalhes. Enfim, vamos então, pessoal, para o Proibidão. Vamos. A visita da bisavó falecida. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, que eu amo. Todos os nomes a seguir já foram trocados. Ana, eu vou contextualizar rapidamente aqui para você e os assombrados entenderem. Eu e meu marido... Os nomes a seguir já foram trocados. Eu e meu marido, Antoine, fomos morar juntos, pois eu havia engravidado enquanto ainda éramos namorados. Tá. Em razão desse fato, um primo do meu marido, o Luiz, nos emprestou uma casinha que ficava nos fundos de um imóvel dele e da esposa, que eles alugavam para um casal com uma filha adolescente.
com a condição de nós arrumarmos essa casinha. Eu digo casinha, pois era um quarto médio, uma cozinha pequena e um banheiro. E assim tínhamos o direito de morar nesse imóvel por 5 anos. E assim foi feito. Ana, como eu já disse em outro relato enviado, eu já vi e ouvi muita coisa relacionada ao sobrenatural, mas nenhuma igual a esse dia. O ano era 2013. Minha linda filha Isadora tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses. Ela falou antes dos 9 meses e andou por volta de 1 aninho. Sempre foi muito esperta e falante. Guardem bem essa informação. Um dia, por volta das 5:30 da tarde, eu estava na mesa da cozinha escolhendo feijão, enquanto olhava minha filha no nosso quarto. Ela brincava no chão e assistia TV. Da cozinha, eu tinha a visão parcial do quarto. Eu enxergava minha filha, a cama, o berço e o guarda-roupas. Mas do ângulo em que eu estava, eu não conseguia ver a janela do quarto. Quando eu ouvi uma pessoa conversando com a minha bebê. Logo imaginei ser a vizinha da casa da frente e logo falei: "Oi, Cristina, entra, eu tô aqui na cozinha." Mas até então a Cristina não me deu nenhuma atenção e continuou falando com a minha filha. "Oi, bebê, tudo bem? Como você tá linda e grande. O que é isso aí na sua boquinha?" "Ah, é feijão? Entrega pra mamãe, vai." "Eu já vou. Fica com Deus. Tchau." E depois que eu chamei a Cristina, pensando... Ai, meu Deus, tem um bicho aqui. Bicho. Mosquito. Mosquito, não é uma mosca, é um mosquitinho. Enchendo o saco aqui. Bom, continuando. Ana, olha lá, é só comer... Vem entrar na minha boca. Já entrou um mosquito no nariz de vocês? Já entrou uma vez, acho. Tava falando na boca, assim, você tá falando... Aí você respira um mosquito, entra no nariz. Bom, continuando, não vem o mosquito, eu só falo continuando que ele vem. Bom, Ana, depois que eu chamei a Cristina, pensando ser ela conversando com a minha bebê, eu agi estranhamente enquanto o monólogo acontecia, porque ela só escutou essa mulher, essa pessoa falando isso, né? Normalmente eu levantaria na mesma hora e abriria a porta, mas parece que algo me amarrava na cadeira. E qual não foi a minha surpresa quando o monólogo acabou e eu vi a minha filha sair do quarto e me entregar algo que ela segurava na sua mãozinha. E quando eu peguei, notei que era um caroço de feijão cru e molhado. Então prontamente eu perguntei: "Quem falou com você, Isadora?" E ela me respondeu: "Foi a Dodó." Assim a minha filha chamava pelos avós. Eu ainda confusa, pois na minha cabeça ela havia conversado com a vizinha, Cristina. E eu ainda falei: "Foi a tia Kika." E ela mais uma vez reafirmou ser a Dodó. Entre o monólogo e o momento em que a minha filha me entrega o feijão babado, não se passou mais de 2 minutos. Eu levantei rapidamente, peguei-a no colo e fui até a casa da Cristina. E a surpresa, não havia ninguém na casa da Cristina. Eu dei a volta no quintal todo, pois a propriedade é grande, e não havia ninguém na casa vizinha. Meia hora depois do ocorrido, a Cristina chegou e eu perguntei se ela ou a filha dela falaram com a Isadora pela janela. E nessa altura eu já sabia que a resposta seria negativa. No dia seguinte, fui até a casa da minha sogra, que fica na mesma rua, e contei a ela tudo o que aconteceu. Ela ficou parada, pensando um pouco e logo completou: "Fulana, eu tenho certeza que era minha mãe visitando a bisneta." A avó do meu marido, faleceu quando ele tinha 7 anos. E para todos que a conheceram, quando eu conto essa história, falam a mesma coisa. Era a bisa visitando a netinha. Bom, Ana, é isso. Esse é meu relato. Um abraço e um beijo para você, para o Matheus e para os bebês lindos. Morro de vontade de morder aquelas bochechas do Vitório. Muita luz e paz a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Então, me parece que essa pessoa apareceu ali para também dar
um livramento para salvar, porque ela pegou um grão de feijão e ela poderia, criança, né, enfiar no nariz, enfiar no ouvido, engolir, se afogar. É porque é perigoso uma criança desse tamanho brincando com um grão de feijão ou com qualquer coisa pequena, né? A gente sabe. E esse feijão estava molhado, o que indica que ela estava rolando ele na boca e vai saber, né? Para ir pro nariz e pra orelha é 2 palitos. Ou então olhar para cima, fazer um, sei lá, já vai pro goto, como diz minha mãe. E aí ela apareceu conversando ali, de boa, e aí, né, o que é? Na boca, tava na boca, né? O que é isso na sua boquinha? Ah, feijão, entrega pra mamãe, tipo, tira isso da boca, que é perigoso, né? Mas se você chegar assustando a criança, falando, tira isso da boca! Aí que engole, né? Então ela foi ali tudo, porque a mãe não tava vendo, e a criança ali, às vezes caiu no chão, nem percebeu, a criança catou e tava ali. Então ela foi ajudar, acredito eu. E não tinha mais ninguém dentro do terreno da casa, foi um espírito. E aí provavelmente eles dizem que pode ser então a Bisa. Pode ser. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.